Olá pessoal, voltando aqui então para a gente continuar a falar um pouquinho sobre força de resistência, né? No último vídeo nós falamos um pouquinho sobre como calcular o tempo de voo usando um método perturbativo. Nesse de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como calcular esse tempo usando uma outra abordagem, uma abordagem numérica. Tá curioso? Tá curiosa? Segue aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Bem pessoal, o método numérico ele vai ser baseado em utilização de algoritmos para a resolução de um determinado problema. Algoritmos funcionam como receitas que você deve seguir e é muito, vamos dizer assim, casa muito bem com a utilização de computadores, já que um computador ele é excelente em executar comandos que nós queremos que ele faça, né? Algoritmos e métodos e computadores tem tudo a ver, apesar de um algoritmo não estar limitado ao uso do computador, né? A gente pode resolver esse problema utilizando de outros mecanismos, né? Bem, no caso aqui, a gente vai estudar essa equação transcendental que nós vimos no vídeo anterior e que se você estiver curioso, você pode olhar em cima, tá passando agora, tá bom? Mas espera acabar esse vídeo primeiro para ver o outro. Essa equação transcendental em que a gente vai resolver agora utilizando esse método numérico, que a gente vai considerar as iterações, então, para encontrar a solução. Bem, a equação do tempo de voo, ela vai ser uma equação desse tipo aqui, né? T0 vai ser igual a um f de T0, e esse T0 a gente dá o nome para ele de um ponto fixo, ou seja, a solução de uma função f de t é igual ao valor da sua variável independente aqui, t, não é? Bem, se T0 é um ponto fixo e algumas condições são satisfeitas tanto por f quanto pela derivada primeira desse f, a gente pode construir uma sequência de TIs, e aí eu vou pegar uma aproximação inicial, no caso aqui um t, para ser o T1, vamos dizer assim, e vou substituir em f. Vou ter como resultado um T2. Esse T2 eu vou pegar, vou calcular de novo um f de T2 e achar um T3. Isso é uma iteração, não confundir com interações, hein? Iteração vão ser recursões, onde eu vou pegar a saída de um sistema e colocar como entrada, né? Então a gente vai reforçar esse processo fazendo essas iterações. E se essas condições são satisfeitas sobre f e f' de t, a gente tem uma sequência de TIs que é convergente. Tá? Não vou tratar aqui agora sobre essas condições. Tá? Vocês podem procurar condições de convergência para o teorema do ponto fixo, que vocês vão achar na internet isso daí. Tá bom? Mas não é o tema aqui agora. A gente vai usar ele e vai mostrar que é uma solução razoável, que ele dá uma aproximação boa, porque a gente esperava como solução para essa equação do tempo de voo. Vamos lá então fazer essa determinação. Os dados é o seguinte, eu vou fazer um lançamento, a minha velocidade inicial é 55 metros por segundo, eu vou usar um ângulo de lançamento de 45 graus, e aqui eu vou calcular 4 coeficientes dessa força resistiva diferentes, né? 4 coeficientes diferentes aqui. Eu quero determinar por iteração os tempos de voo. Uma primeira aproximação, como eu falei, que a gente pode utilizar para começar a iteração seria o tempo de voo desse objeto caso a resistência do ar não tomasse parte no problema. Né? Então está aqui o T0, a gente já viu anteriormente quem é ele, né? 2 vezes a componente inicial, a componente vertical da velocidade inicial sobre a gravidade. Substituindo esses valores, a componente vertical vai ser a velocidade inicial vezes o seno do ângulo de lançamento. E nós temos aqui, ó, 7,929 milésimos de segundo aí, né? 7,929 segundos para o tempo de voo sem a resistência do ar. Eu vou utilizar para fazer essas iterações o Scilab, tá? Você não está restrito a usar ela. O Scilab é uma ferramenta que eu gosto, aconselho que aprendam. É uma ferramenta muito interessante, uso diariamente ela nos meus trabalhos. Mas você pode utilizar qualquer planilha eletrônica que tenha no seu sistema operacional, tá bom? Para fazer esse processo sem nenhum problema.
Aqui está o código que eu usei, né? Na primeira linha aqui do código, eu defino algumas constantes do problema, tá bom? Aqui é o tempo que eu quero calcular no final, então eu inicializo ela como uma variável vazia, tá bom? E aí começa um processo de recursão, utilizando o for aqui, ó, essa estrutura for, onde eu vou calcular k de 0,01 até um 0,08, variando de 0,01 o valor desse k. Tá? Aqui acaba meu laço for. Tá? Aqui dentro tem a condição de parada, né? Ele vai parar se uma das condições aqui forem satisfeitas, ou a discrepância entre duas aproximações sucessivas for menor do que 0,001 segundos, não é? Ou se o número de iterações passar de 200. Tá? Não vai acontecer isso, essas iterações elas vão convergir em torno de 10 iterações, tá bom? E aqui o cálculo do tempo usando aquela expressão da equação transcendental do tempo. Né? Calcula a discrepância, calcula a quantidade de iterações que eu estou fazendo, atribuo essa nova variável a uma variável T1 para ir calculando essa discrepância aqui. Não é? Também calculo o alcance a partir da expressão que a gente viu no vídeo que eu já indiquei aqui no começo, tá bom? No final eu escrevo meu tempo, né, o calculado, convergido, número de iterações necessárias, quem foi o K que eu utilizei, quem é esse T1, não é? E o palpite inicial, também o alcance. Vamos lá então. Bem, aqui está a expressão e nos resultados a gente encontra isso daqui, para aqueles 4 que eu pedi para vocês, tá? Apesar de eu ter calculado uma quantidade muito maior, a proposta é que vocês calculem esses 4. Se vocês não conhecerem uma linguagem computacional, vocês usam esses 4 em cima de uma planilha, tá bom? E aí vocês podem usar os programas de planilha eletrônica que tem aí no seu sistema operacional. Vamos lá então. Observe que todos eles são menores do que aquele tempo de 7,929, né? Que a gente viu para o tempo de voo, enquanto o objeto não tinha resistência do ar sobre ele. Todos eles são menores. Porém, os tempos calculados pelo método perturbativo são ainda menores do que os tempos calculados pelo método numérico, não é? Para esses diferentes valores de K. Um dado interessante para a gente comparar aqui é o alcance, não é? O alcance que é dado aqui em função desse coeficiente K. A gente vai ter aqui então uma variação linear do alcance com esse K, de forma que vai chegar uma hora que eu vou ter um K aqui em que o alcance vai ser nulo. Uma coisa um pouco improvável de acontecer, não é? Esse problema no método perturbativo ocorre justamente por causa das premissas que nós fizemos para determinar as expressões desse método perturbativo, que era justamente qual? Que a força resistiva, e relacionando esse K a ela, fossem muito pequenas, não é? Observem aqui que para valores pequenos desse K, o método numérico e o perturbativo dão soluções muito próximas desse alcance, né? Aqui dado em metros, tá bom? Mas quando esse K vai aumentando, ele perde um pouquinho a linha, não é? E aí ele vai tender a zero em algum momento aqui, e até valores negativos, né? Já as soluções dadas pelo método numérico, vocês veem aqui que ela tem um comportamento de decair muito mais lentamente, não é? E aí ele vai correr aqui para algum valor, não é? Que não vai ser o valor nulo, né? Bem, pessoal, hoje a gente falou um pouquinho sobre esse método numérico usando iterações, falamos um pouquinho sobre ponto fixo, né? Não entramos nos detalhes sobre as condições para convergência para um ponto fixo, mas é um tema interessante dentro de uma disciplina de métodos numéricos que a gente poderia estar discutindo, tá bom? Mas aqui a gente mostra, por exemplo, que muitas vezes as soluções de nossos problemas não vão poder ser dadas apenas utilizando manipulações algébricas e outras coisas que nós estamos acostumados a trabalhar, né? Às vezes precisamos empregar algoritmos diferentes, né, do que estamos acostumados para determinar essas soluções desses problemas. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, nos vemos nos próximos e até lá!